que são 4 décadas de uma trajetória que se confunde com a própria construção do Complexo Econômico Industrial da Saúde, né? Acho que a consolidação desse Complexo Econômico Industrial da Saúde não é obra de um único ator, né? Mas resulta dessa interação entre o poder público, o setor privado e instituições como a Abfina, que mobiliza em torno de um objetivo comum, que é fortalecer a capacidade produtiva, tecnológica e inovativa de saúde do país. A Abfina ajudou não só a dar visibilidade à importância estratégica da produção local de insumos farmacêuticos ativos, os IFAs, em um campo historicamente marcado pela dependência externa. E acho que mais do que isso, essa entidade ajuda a consolidar uma compreensão hoje amplamente aceita de que o acesso à saúde está diretamente ligado à capacidade do país produzir suas próprias tecnologias e insumos críticos. E a inovação nessa lógica não é um fim em si mesmo. Isso na saúde a gente nota de forma muito clara. A inovação é um instrumento para ampliar o acesso. O objetivo final sempre é o acesso para a população. A inovação é como meio disso tudo, sempre para reduzir a vulnerabilidade e fortalecer o SUS. A gente sabe que os desafios permanecem, são persistentes, né? A baixa densidade, às vezes, da nossa cadeia farmacoquímica, a dependência de fornecedores externos, a dificuldade de competitividade, de escala, continuam sendo gargalos estruturais que a gente tem que atacar no nosso dia a dia para tentar superar. E acho que é justamente para manter esse tema vivo na agenda pública, defendendo o estímulo à produção local, a inovação e o adensamento da cadeia produtiva, que a Abfina é uma figura indispensável nesse cenário que a gente convive hoje. Ao mesmo tempo, a gente tem um avanço da biotecnologia como nova fronteira estratégica com desenvolvimento, produção cada vez mais nacionais incorporadas ao SUS. As PDPs, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, acho que são um exemplo concreto dessa articulação entre acesso, inovação e fortalecimento produtivo, que contribui para a internalização de tecnologias e ampliação e acesso a medicamentos estratégicos. E juntamente nessa direção, o Ministério da Saúde encaminhou um ofício nessa última semana para a Anvisa, manifestando seu posicionamento favorável à realização de análise dos dossiês de insumo farmacêutico ativo, os DIFAs, de forma desassociada ao registro de medicamentos. Essa não é uma posição isolada. O próprio ofício, o próprio texto que a gente mencionou para a Anvisa faz referência direta ao documento da Abfina, que foi publicado em maio desse ano, de medidas para aumentar a produção de IVAs no Brasil, reconhecendo de forma bem clara a convergência entre a proposta do setor e o entendimento do governo. O Ministério entende que o registro autônomo de IVAs contribui para formar uma base de fornecedores nacionais previamente qualificados, capazes de atender diferentes detentores de registro. Acho que esse ponto é importante, uma vez que a Abfina exerce há 40 anos esse trabalho de transformar a defesa técnica persistente numa pauta setorial em política pública. Então, quando uma entidade como a Abfina mantém esse tema na agenda de forma consistente, a gente espera que essa proposta, essa manifestação fora do Ministério consiga se tornar uma realidade, né? Mas acho que ainda é um marco ainda maior, que foi falado aqui também já, que eu acho que é um PR que foi aprovado nesse ano, nessa semana, né? Que define, que traz as empresas estratégicas nacionais do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Acho que é um projeto que a Abfina acompanha de perto, né? Representa muitos aspectos, mas acho que consolida a agenda do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Eu acho que a gente consegue, nessa lei que será sancionada em breve, acho que eleva o Complexo Econômico Industrial da Saúde a um nível de Estado, com objetivos, diretrizes e instrumentos definidos em lei. Hoje é tudo em portaria, a gente sabe da fragilidade que existe quando a política de PDP é uma política tão importante, está ancorada em portarias, né? Então acho que essa traz a figura da empresa estratégica de saúde com mecanismos de credenciamento, reconhecendo o papel estratégico das indústrias do setor para a soberania sanitária do país. A gente coloca nessa lei os instrumentos como o PDP, o Programa de Desenvolvimento de Inovação Local, que pediu as encomendas tecnológicas num patamar de lei para o Ministério da Saúde operar dentro dessa política do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Acho que mais do que isso também, queria adicionar também hoje de manhã, com o ministro Padilha em Campinas, a gente anunciou a encomenda tecnológica, que o Ministério lança esse desafio. Vamos estruturar a primeira encomenda tecnológica dentro do Ministério da Saúde, um sistema de diagnóstico da tuberculose. Acho que a gente coloca mais um instrumento à disposição do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é a encomenda tecnológica, um instrumento usado no mundo todo de forma bastante poderosa, e acho que tem esse instrumento bastante alinhado com o SUS, né, com essa compra pública que é fundamental, né? Bom, que os próximos 40 anos sigam essa mesma trajetória para a Abfina de articulação entre política industrial, política de saúde e inovação, na construção do Brasil autônomo, da produção de tecnologias e insumos estratégicos para a saúde da nossa população. Parabéns, Abfina, muito obrigado.